Glória a Deus, aleluia. Amados e queridos ouvintes desta programação, acabamos de ouvir este lindo louvor com a nossa irmã Eliane Fernandes, falando que vai passar. Você observou quando a irmã cantava, você observou a letra deste hino? Você já se pegou pensando no que acontece na nossa vida, o que vem acontecendo conosco? Então, nesta noite, nós vamos aqui, iniciando esta programação, fazer como nosso costume, ler a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada, que eu sei que você tem aí, ou mesmo em forma de livro, ou mesmo também em forma digital no seu celular. Abra juntamente comigo a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40, no versículo de número 29 ao versículo de número 31. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29 ao 31. A palavra de Deus nos diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como as asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos fazer mais uma leitura na palavra do Senhor, carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Coríntios, capítulo 4 e versículo de número 8. 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo de número 8. Assim diz a palavra do nosso Deus: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Veja bem, meu amado e querido irmão, você ouvinte da palavra de Deus que está nos ouvindo aqui nesta noite. Nós fizemos uma leitura no livro de Isaías e uma outra leitura no livro, destinado aos irmãos em Coríntios, que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta, capítulo 4, versículo 8. Eu não sei se você pôde observar a palavra que eu li aqui, Então, nesta noite eu quero falar sobre o cristão e o desânimo. Vou repetir para você observar bem o que nós vamos aqui nesta noite meditar, o que nós vamos falar mediante a palavra de Deus. O cristão e o desânimo. Aí você diz assim, pensa assim neste momento: isso é um tema bastante importante no meio dos cristãos, porque quantas pessoas, não só pessoas que professam o cristianismo, mas todas as pessoas em determinados momentos da sua vida se sentem desanimados. E quantas vezes nós nos pegamos desanimados com alguma coisa na nossa vida. Tantas coisas vêm acontecendo no meio da humanidade, no meio da sociedade, da comunidade, no meio familiar. E nós observamos essa palavra desânimo. E nós que somos cristãos, que professamos a Cristo como nosso Salvador e andamos e caminhamos com Cristo, também pode acontecer conosco. Nós somos cidadãos do céu, mas estamos aqui na terra. E se nós estamos aqui na terra, nós somos sujeitos a todas as paixões, diz a palavra de Deus, a tudo que acontecer com qualquer pessoa, seja quem for. E quando eu olho esta palavra desânimo, ela é o antônimo do ânimo. Ela é o contrário daquela pessoa que é animada, daquela pessoa que não se preocupa com o que vem acontecendo e sempre está de uma alegria, de bom humor e está com a cabeça levantada. Mas nós observamos também
que esta palavra nos traz um significado importante no nosso dia a dia. Esta palavra nos diz que ela é uma característica de quem está sem ânimo. Ausência de entusiasmo, de vontade, de coragem, uma falta de força, falta de energia. A pessoa fica um pouco preguiçosa, sem motivação, estado de quem mostra desestimulado, desalento, esmorecimento, abatimento e desencorajamento. Isto é, a alma deste cristão está afligida. Você não percebe muitas vezes, mas as pessoas chegam: o que foi com você? Fala o seu nome, meu amigo, minha amiga. Eu estou observando que você hoje está um pouco desanimado ou desanimada, seja lá no seu trabalho, na sua família, no meio dos amigos, com qualquer pessoa que observa isso em você. Eu digo você porque acontece com qualquer um de nós. Aí você diz: hoje eu não estou muito bem, eu não estou muito alegre, eu estou um pouco desanimada devido ao fato X, B, C. Aí você diz: por que você está com aquele desânimo? Mas eu quero aqui nesta noite dizer para você que este fato abstrato que acontece na nossa vida, porque ele não é algo concreto que você consegue ver ou consegue pegar, apalpar, não está diante de você, mas está em você. Esse desânimo é algo que preocupa a humanidade, porque quando nós começamos com esse desânimo e não buscamos a força espiritual em Deus, nós passamos a um outro estado. Esse é o primeiro estado. No segundo estado, essa pessoa passa a tristeza, e da tristeza vai acumulando cada dia mais, e chega um momento que o próprio espírito e a alma da pessoa já não consegue reagir, porque ele não buscou em quem poderia fazer esta mudança de desânimo para ânimo, da força, da alento. Então, esta pessoa passa a um dia a estar com a doença chamada depressão. E quantas pessoas chegam a esse ponto dessa depressão e iniciou lá nesse desânimo que ela teve? Nós não sabemos o motivo que acontece com as pessoas desse desânimo. São vários os motivos. Eu creio que muitas vezes já aconteceu com você, já aconteceu comigo, qualquer um de nós. Mas veja bem, meu ouvinte e meu irmão, você que professa Cristo na sua vida, nós temos um remédio eficaz para esse desânimo. A palavra de Deus, ela faz efeito em nossa vida, e principalmente quando nós não estamos entendendo, porque o nosso corpo material, ele precisa de algo material, mas a nossa alma e o nosso espírito precisa de algo espiritual. O nosso alimento para a nossa alma afligida e o nosso espírito é espiritual, não é material. Nesta leitura que fizemos aqui nesta noite, principalmente no livro de Isaías e também no livro de Coríntios, o profeta Isaías fala das forças, renovar as forças, fala dos jovens. Falando de força, nós observamos o apóstolo Paulo dizendo e falando de sofrer pressões e estar desanimados. Mas aí eu vejo que se nós nos esforçarmos, buscar fortaleza de coração em Cristo Jesus, nós esperando no Senhor, nós vamos vencer, nós vamos passar esse momento. Olha só a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, nos seus ensinamentos, no seu ministério terrestre, ele dizia que aqueles que estavam cansados, oprimidos, aqueles que estavam ali desanimados, não importa a situação, poderia vir a ele.
E hoje não é diferente, ele não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ele diz para mim e para você desta noite dessa forma: se você estiver com um desânimo, se estiver desanimado, vá até Jesus. Ele vai aliviar, ele vai sanar esse problema. Mais uma palavra no livro de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Apóstolo Paulo sempre ensinando: ó meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, ele é rico em misericórdia, irmãos. Ele supre as necessidades. Qual é a sua necessidade? Não importa a necessidade que você tiver, ele supre todas as nossas necessidades. Dentro dessas necessidades, muitas vezes nós estamos nesse desânimo na nossa vida. Nós estamos enquadrados nessa meta que não é do bem, é do mal. O desânimo não vem para o bem, ele vem para afligir, ele vem muitas vezes para colocar a falta de motivação na nossa vida, nos tirar coragem e nos falta força para reagir. E Jesus é a força que nós precisamos. A força que nós precisamos neste momento do desânimo não é uma força material, não. É uma força espiritual. E ela só vem de Deus. Ela só vem de Jesus. Mais uma vez o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimados, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Por quem? Quem está renovando o cristão? Quem está renovando aquele que anda com Cristo? Quem está renovando aquele que professa Cristo na sua vida? O próprio Jesus Cristo. É Ele quem nos renova. Eu fiz uma leitura falando que Deus dá força ao cansado e multiplica suas forças nesta noite. E será que esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus, não pode multiplicar, não dar força a você, a mim, a nós? Sim! Nós esperamos no Senhor, vamos renovar a nossa força. Essa força, irmãos, volto a frisar aqui, não é força material. Não é aquela pessoa que vai lá e fica forte, né, como um animal. Aquele que puxa um carro, aquele que puxa uma carroça, aquele que puxa uma força descomunal, vamos dizer bem assim. Não é isso. É uma força interior. Essa força interior, só quem garante para mim e para você é Jesus Cristo. Porque muitas vezes você vê uma pessoa frágil exteriormente, como costumamos dizer, mas interiormente ela é muito mais forte, ela tem muito mais força que aquele que por fora exteriormente se torna forte. Veja a palavra de Deus, livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 13. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Quem é esse? Apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, que 99,9% dessa carta foi escrita aos Hebreus pelo apóstolo Paulo, da forma que foi escrita. Considerai. Quem? Jesus. Ele suportou por nós e ele não desanimou. Ele diz contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, nem eu, nem você, nenhum daquele que crê no Senhor Jesus, que tem fé no Senhor Jesus, que podemos não desfalecer e vamos estar sempre de ânimo renovado. Ânimo renovado é o que precisamos todos os dias.
Volto a dizer para você, meu ouvinte e amado irmão em Cristo, quantas e quantas vezes nós nos pegamos desanimados por qualquer coisa que acontece conosco. Eu não sei o que está acontecendo aí com você, que você diz, hoje eu já levantei desanimado, hoje eu estou num desânimo total. Mas aí nós podemos observar, quando nós olhamos essa palavra desânimo, ela é algo importante na vida do ser humano, que aquele que não faz, aquele que não consegue fazer, ele não é digno de mesmo não receber e não usufruir do seu trabalho. Você já viu uma pessoa preguiçosa? No livro de Provérbios nos mostra bem. Ele não é digno nem mesmo de comer. O sábio Salomão mostrava que aquele que tem preguiça, aí você diz, irmão, mas por que é que você está dizendo esta palavra de preguiça? Irmãos, você já viu quando você chega numa pessoa, ela está sentada, ela está postada, não levanta, não faz, não anda, não age, entendeu? Ele pode dizer, hoje eu estou com preguiça, eu estou desanimado. Você já observou isso aí? Quantas pessoas falam dessa forma? Irmãos, essa preguiça, esse desânimo, esse desalento, isso não vem de Deus. Deus nos dá força, nos dá graça, nos dá sabedoria. E nós levantamos animado, porque Ele diz para mim e para você, nós vamos ler aqui ainda nesta noite, para nos esforçarmos. Mas será que nós temos nos esforçado para sermos a cada dia mais animados na presença de Deus e na presença dos homens? Porque não adianta eu ser muito animado na presença dos homens e na presença de Deus eu ser desanimado. Não há aprovação de Deus. A nossa alma e nosso espírito tem que estar animado 24 horas. Quando eu falo 24 horas, porque muitas vezes você levanta à noite, você levanta para trabalhar à noite. Quantas pessoas trabalham à noite? Então, irmãos, você que está nos ouvindo nesta noite, amado ouvinte, a palavra de Deus, ela é enfática. Ela toca no nosso coração, para que possamos mudar a forma de sermos. Porque muitas vezes nós nos deixamos nos prostrar pelo um desânimo, e esse desânimo não vem de Deus. Repito nesta noite, Salmo de número 37 e verso de número 39. Do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Nós sabemos que a salvação daquele que professa a justiça, daquele que é justo, que é justificado, vem do Senhor Jesus. Mas a força que eu e você precisamos para seguirmos em frente, sempre animado, vem na hora mais difícil que você acha que não vai conseguir, vem de Deus. Ela vem de Jesus. Neste momento da adversidade, no momento aonde você diz, já estou desfalecendo, esta força vem de Deus. Basta que nós nos colocamos na nossa posição de cristão e adoramos ao Senhor e pedimos ao Senhor, e Ele está pronto para nos atender. Assim diz a palavra do Senhor. Livro de 1 Coríntios, apóstolo Paulo escrevendo a primeira carta aos irmãos em Coríntios, capítulo 15, e versículo 58 na parte A. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Aí você diz, é fácil nada nos abalar? O apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos em Coríntios, mantenha firmeza espiritual. Entenda bem, na presença de Deus,
Não saia da presença de Deus. Não deixe Cristo. Não abandone o caminho que você lá atrás iniciou junto com Cristo. Mantenha-se firme nesta caminhada. Nada vai te abalar, porque Jesus está com você. Deus está com você todos os momentos. Quando você se sentir desanimado, abalado, fale com quem pode mudar. Fale com quem pode te dar força e você renovar esse ânimo. Fale com Jesus. Fale com Deus. Quantas e quantas vezes você fala com outras pessoas sobre esse desânimo que bate em você? Em nós falamos muitas vezes, mas esquecemos que em primeiro lugar nós temos que falar com o nosso Criador. Em primeiro lugar, nós temos que falar com aquele que morreu por nós lá na cruz, em nosso lugar. E nós, como cristãos, sempre falo desta forma, irmão, porque se nós somos cristãos e acreditamos em Cristo Jesus, nós temos que deixar Ele manter a nossa vida nas suas mãos. Nós temos que deixar Jesus trabalhar na forma com que Ele quer, conforme a sua vontade na nossa vida. Mas muitas vezes nós dificultamos, né? Nós vamos dificultar. Muitas vezes nós que dificultamos. Olha a palavra do Senhor. Salmista Davi, livro de Salmos, capítulo 29, né? Salmo de número, 29 e verso 11. Salmo de número 29 e verso 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Quem que abençoa o seu povo? Quem dá força ao seu povo para sair desse desânimo, para sair daqueles momentos difíceis, para levantar e caminhar? É o Senhor Jesus. Ele abençoa com paz o seu povo. Ele dá força ao seu povo. O salmista confiava em Jesus. O salmista Davi confiava em Deus, porque a sua força, como rei, como servo de Deus, vinha do próprio Deus. Davi não era um homem de força excomunal, não. Davi não era que tinha força como Sansão, não, irmãos. Mas só que ele tinha muito mais força que o próprio Golias, que era um homem grande, de força superior aos demais, mas ele venceu Golias. Esse gigante do desânimo que está na sua vida, o próprio Jesus vai vencer por você. Basta que você coloque a sua fé em ação. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Decora salteado, todos os cristãos sabem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Coloque a sua fé em ação. Você não vai ficar desanimado. Por quê, irmão? Você fala, mas por que o irmão está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque afirmo com todas as letras: o único que pode animar-nos, nos dar força, nos dar graça para continuar nesta caminhada difícil. Porque o apóstolo Paulo dizia: neste mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Jesus, da mesma forma. Então só Jesus que pode nos animar, irmãos. É tantas coisas que acontecem na vida da humanidade, na vida do cristão, que tem dia que as pessoas querem desanimar mesmo. Mas tenhamos a força em Jesus na nossa vida, essa força espiritual, essa força interior que nós precisamos. Livro de Deuteronômio, capítulo 31,
e versículo de número 8. Deuteronômio, capítulo 31 e versículo de número 8. O Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, nem te espantes. Olha só a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, é aquele que vai adiante de você. Ele está aí junto com você, está te protegendo. Ele não vai te deixar. Jesus jamais te deixou. O homem pode deixar Jesus, pode deixar os caminhos, mas Jesus jamais vai deixar. E é por isso que quando nós sentimos desta forma, nos pegamos desta forma, nós clamamos a Ele, suplicamos a Ele, e Ele vem em nosso socorro. Ele nunca desampara um filho seu. Não fique preocupado, Ele diz, não se espante, não se preocupe, somente confie em Deus, confie em Jesus, que Ele vem em teu socorro. Clama a Ele. Jeremias diz, 29:11, clama a mim. E você clama a quem? Clama a Jesus. Você é cristológico, irmão. Você confessa Cristo como o seu Deus. Confessa Deus Pai na sua vida. Então você tem que buscar a Ele nos momentos mais difíceis, aonde o homem não pode resolver. Eu nunca vi, você já viu? Um médico aqui, que aliás Deus deixou para nos medicar, ele dá remédio para desânimo. Não tem, irmãos. Não existe medicação para desânimo e nem para tristeza. Essa medicação vem do médico Jesus, médico por excelência. É Ele que nos dá a medicação certa, na hora certa, no momento certo, a dose certa para nos levantar. É o médico dos médicos, irmãos. Jesus Cristo é que nos dá força para continuar. Essa medicação, não há médico humano que possa passar essa receita para você. Essa receita somente Jesus tem. Livro de Josué, capítulo de número 1 e versículo de número 9. Ouça bem esta palavra, irmãos. Não te mandei eu? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu sei que você entende e você sabe o que aconteceu com Josué, esse personagem bíblico que assumiu o lugar de Moisés. Ele aqui queria desanimar devido às dificuldades que tinha para levar o povo de Israel até a terra prometida. Mas quando ele falou com aquele que dá ânimo, olha o que Deus falou para ele. Foi eu que te mandei, Josué. Esforça-te. Ô irmão, ô irmã, ô meu ouvinte, será que você tem se esforçado para sair desse desânimo da sua vida? Deus manda te dizer nesta noite, aqui no livro de Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Não se preocupe, porque o Senhor teu Deus é contigo, aonde você estiver, não importa. É isso que nos acalenta diante de tantos problemas que vêm acontecendo conosco, com esta humanidade perversa, com esta humanidade caminhando a passos largos para outro lugar, senão aquele que Deus preparou. Livro de Salmos, Salmo de número 121 e verso de número 2. O meu socorro vem do Senhor,
que fez o céu e a terra. Nesses momentos que você se pegar desta forma, sem forças, o desânimo batendo na porta do seu coração, mudando o seu jeito, mudando a sua forma de ser, você busque o socorro em Jesus. Clama por Jesus, suplica por Ele, que Ele venha em seu socorro. Ele fez os céus e a terra, diz a palavra do Senhor. E Ele conhece o seu interior, Ele conhece a sua vida. E o salmista aqui nos mostrando, dando exemplo para nós. O salmista nos ensinando que o socorro do cristão só é Jesus. O homem muitas vezes vem em seu socorro, mas ele não pode resolver o seu problema. Este é um dos problemas que o homem não pode resolver. Ninguém pode resolver senão Jesus. Desânimo, tristeza. Livro de João, capítulo 16, e versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Aqui, o homem de Deus, profeta João, evangelista João, escrevendo o que Jesus disse. Quem disse isso? Jesus. E ele disse bem no final do versículo: eu venci o mundo. Como que Jesus venceu o mundo? Desanimado? De maneira nenhuma. Animado. Olha só quando você lê o ministério de Jesus. Olha só quando você faz a leitura nos livros sinóticos e também no quarto livro que eu acabei de ler de João. O ministério de Jesus, quando ele começou lá na Galileia e percorreu inúmeras cidades, chegando a Jerusalém, como Jesus tratava, como ele agia, você não vai ver em momento nenhum Jesus desanimado, porque ele cria num Pai, Deus Todo-Poderoso, que lhe dava força 24 horas. E por que nós não colocamos a nossa fé em ação e crer? Pedir ao Senhor para que tire esse desânimo da nossa vida. Vamos nos animar diante de Deus. Vamos nos animarmos. Vamos vencer esta batalha. Nós estamos em luta, irmãos. Luta espiritual, não material. Faz muitos anos que não se vê luta material no nosso país, em muitas partes do mundo. Mas a luta espiritual, ela é constante, 24 horas na nossa vida. E nós, como cristãos, somos mais atingidos ainda. Porque as potestades malignas, elas travam uma batalha com o bem, com o cristão que professa Cristo. Portanto, que você nesta noite observe estas palavras, observe a leitura da palavra de Deus. Pare um pouquinho para pensar como você vai agir nesse momento de desânimo na sua vida. Como você vai agir nesse momento de fraqueza espiritual. Mais uma vez aqui no livro de Salmos, este é bastante conhecido de todos os cristãos. Salmo de número 46 e verso de número 1. Até as crianças sabem desse verso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aí muitas vezes você diz, mas se Deus fosse o meu refúgio e minha fortaleza, não aconteceria isso, não aconteceria aquilo. Meu amigo e meu irmão, o nosso socorro espiritual, que influencia na nossa vida material, não há outro. Ele é presente em nossa vida nos momentos mais difíceis. Você já parou para observar
esse refúgio. A palavra refúgio é quando nós estamos muitas vezes com medo de algo, nos refugiamos em algum lugar. Lembra-se das guerras? Para passar aquele momento. E nesse momento em que nós estamos passando, nesse desânimo, o refúgio nosso é Jesus. O nosso refúgio é Deus. O nosso socorro vem dele. Mas você tem que gritar por esse socorro. Grite, suplique, chame ele. Você já viu quando você está passando momentos difíceis? O que você faz dentro da sua casa, na rua, aonde você estiver? Você está sendo atacado principalmente, para você entender melhor. Você grita o quê? Socorro. E nesse socorro, alguém vem. Pode demorar, mas alguém vem. E o nosso socorro espiritual é Jesus. O homem não pode te dar o socorro espiritual. Ele pode interceder por você para Jesus atender. Livro de Isaías, capítulo 41, e versículo de número 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. O profeta Isaías, escrevendo desta forma, nos mostra para nós não termos medo de nada, irmãos. Não tenha medo. Deus está contigo, porque você fez uma aliança com Ele, de andar com Ele todos os dias. Agora, se você deixar Ele, aí é outro porém. Mas se você continuar andando com Jesus, Ele será contigo. Não se preocupe, nem te assombres por nada, não tenha medo. Ele diz, porque eu sou teu Deus. E é esse Deus, é esse Jesus que nós estamos aqui mostrando a você, esse personagem espiritual que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida. Por que que hoje você é cristão? Por que que você teve uma decisão na sua vida de seguir a Cristo? Porque esse Deus falou no seu coração, através da sua palavra. Ele lhe curou, Ele lhe transformou, Ele te renovou, Ele mudou a sua vida. Então Ele é contigo sim. Não tenha medo. Livro de Naum. Ninguém quase lê o livro de Naum, quase não se fala no livro de Naum. Muitas vezes tem pessoas que dizem assim, cristão, hein? E tem esse livro na Bíblia Sagrada? Livro de Naum, capítulo de número 1 e versículo de número 7. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Olha só, irmãos, o Senhor é bom. Quando fizeram uma pergunta para Jesus, ou afirmaram em determinados momentos, ô Senhor, mestre, ô Senhor Jesus, o Senhor é bom. Ele diz, não, bom é Deus. Por que que ele diz isso? Porque Ele e o Pai são uma pessoa só. Aí você não vai entender nada, né, irmãos? Dizendo assim, e a Trindade? Aí é outra coisa, é outro estudo que você vai entender, que as pessoas estão entendendo o que eu quero dizer nesse momento. Você que lê a palavra de Deus, você que medita na palavra de Deus, você que está sempre na casa do Pai, no templo ouvindo a palavra de Deus. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia, na dificuldade, irmãos. Nos momentos mais difíceis, Ele nos fortalece. Ele está ao nosso lado, nos levantando, nos animando. Mas você tem que confiar em Deus. A fé tem que vir em primeiro lugar. Livro de Lucas, médico Lucas, evangelista Lucas, 18 e 27. Lucas 18 e 27. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens
são possíveis a Deus. Quem falou isso, irmão? Jesus. Você viu que Jesus sempre relatava a quem? A Deus. E nós temos que nos relatar sempre a quem? A Jesus. Nós somos filhos adotivos de Deus através de Jesus. É Ele que é o nosso mediador. É o único mediador entre o homem e Deus. Mas ele respondeu. Quem respondeu? Jesus. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Você já viu alguém, vou voltar a repetir a mesma frase. Você já viu algum médico tratar de desânimo? Você já viu? Não trata. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele trata deste problema na sua vida. Ele resolve. Isso é impossível aos homens, mas é possível a Deus. Impossíveis ao homem, possível a Deus. Analisa bem, observa bem a palavra de Deus para mim e para você. Essa possibilidade de você, daqui uma hora, daqui tanto tempo, ou daqui para amanhã, você animar-se novamente é com Deus. Essa possibilidade de você receber esse ânimo vem de Deus. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 31, na parte B desse versículo. Romanos 8 e 31, na parte B. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Viu aí, irmão? Viu aí você que está nos ouvindo? Se Deus é por você, quem será contra você? O homem pode querer destruir a sua vida, pode querer tirar a sua vida, mas se Deus não permitir, Ele não tira. Se Deus não permitir, nada acontece com você. Mas aí vem um porém. Você é cristão, seguidor de Jesus, ouvindo a sua palavra, guardando no seu coração os estatutos, os mandamentos de Deus na sua vida. Muitas perguntas surgem para nós em determinados momentos da nossa vida. Mas eu digo para você, se Deus está com você, quem será contra você? Homem nenhum. Ele pode até muitas vezes tirar a sua vida, tirar a vida do cristão, mas ele não tem poder para lançar ela no inferno. Não, ele não tem. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo de número 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então a nossa confiança, sabe, Salomão diz, a minha, a sua, a nossa confiança como cristão, de todo o coração é no Senhor Jesus. E não vamos nos apegarmos somente no nosso entendimento, porque a sabedoria é a coisa principal para o homem. E aí você vai entender por quê. O próprio Deus, Ele estará com você, entrando com providência na sua vida, e você vai entender, agora eu sei por que eu não estou mais desanimado. Agora eu estou com ânimo renovado. Eu vou seguir em frente. Você vai entender, porque você confiou em Jesus. Carta do 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, e na parte B. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, na parte B. Porque Ele tem cuidado de vós. Ele quem? Jesus. O apóstolo Pedro escrevendo, porque Jesus tem cuidado de vocês. Porque Jesus tem cuidado de nós. Ele cuida de nós, irmãos, todos os momentos. Cuidado especial para mim e para você, para nós que professamos e cremos em Jesus. Ele tem cuidado de você. E Ele vai cuidar mais uma vez. Ele vai reanimar você novamente. Tenha bom ânimo.
Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 25. Já estamos encerrando, irmãos. Assim tenham ânimo, senhores. Creia em Deus, que acontecerá conforme te foi dito. Tenha bom ânimo, senhores. Tenha bom ânimo, irmão. Tenha bom ânimo, irmã. Tenha bom ânimo, cristão. Creia em Deus. Vai acontecer conforme Ele diz. Apenas creia. Se você está hoje desanimado, creia. Peça a Jesus. Ele vai te animar. Amanhã você levantará animado. Você levantará uma outra pessoa. Tire esse desânimo da sua vida através de Jesus. É isso que eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão e meu ouvinte. Eu quero aqui deixar 5 passos para você abandonar o desânimo. Observe bem. Primeiro, reconheça o seu estado. Você tem que reconhecer que você está desanimado e que você precisa de Jesus. Que você precisa dele para ele renovar as suas forças, para ele entrar com providência na sua vida. Leia Provérbios capítulo 6, do versículo 6 ao versículo de número 11. Avalie as causas do desânimo. Por que é que você está desanimado? O que é que está acontecendo com você, irmão? O que é que está acontecendo com você, meu ouvinte? Leia lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 e 18, você vai entender e faça uma avaliação. Na nossa vida é assim, muitas vezes a gente tem que parar, pensar, avaliar, analisar, refletir e aí depois agir. Identifique as causas. Por quê? O que é que está acontecendo? De onde vem esse desânimo na sua vida? Livro de Efésios capítulo 5, versículo 16. Leia lá, você vai entender de que jeito que você vai identificar as causas desse desânimo na sua vida. Quarto, reconheça a sua identidade em Cristo. Identidade em Cristo, cristão. A sua identidade em Cristo é cristão, irmãos. E essa identidade não pode ser perdida. Não perca a sua identidade em Cristo. A sua identidade poderá ser perdida se você deixar os caminhos do Senhor, deixar de caminhar com Jesus, deixar de estar ao lado de Jesus. As pessoas perdem muitas vezes aquele documento chamado identidade. E aí ninguém sabe quem ele é. Para você continuar sendo cristão, todo mundo te conhecer, você não pode perder essa identidade em Cristo Jesus. Livro de 1 João capítulo 3, versículo de número 1. E último, revitalize sua mente. Livro de Colossenses capítulo 3, versículo 2. Veja bem, meu amigo, meu irmão. Pare um pouquinho, pense. Porque, irmãos, o inimigo da nossa alma, ele trabalha na mente humana. Ele trabalha mudando a mente humana. E muitas vezes você está desanimado e não sabe o porquê, não acha motivo. Mas Deus, em Cristo Jesus, Ele pode transformar a sua mente nesta noite. Ele pode transformar a sua mente em uma mente de Cristo Jesus. Em uma mente animada. Um homem animado. Um homem que sabe o que quer. E mediante este ensino da palavra de Deus nesta noite, estamos aqui encerrando esta programação. Eu quero aqui orar nesta noite. Aqui nós temos aqui todas as programações, tem um caderno com o nome das pessoas de oração. Tem muitos nomes, irmãos. Coloque o seu nome aqui. Mande para o nosso irmão João aqui na rádio. Ele vai colocar o seu nome aqui no caderno de oração. Nós vamos orar nesta noite por esse caderno e orar também por você que está no seu lar, para Jesus te animar, para você ser um homem ou uma mulher animado na pessoa de Jesus e também na sua vida material. Ore juntamente comigo, creia nesta noite. Deus Todo-Poderoso, Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jesus, o Senhor conhece a cada vida que está ouvindo esta programação nesta noite. O Senhor conhece a cada um que está o nome aqui neste caderno, Jesus.
O Senhor conhece as suas dificuldades, as suas lutas. O Senhor conhece quantos estão desanimados nesta noite, Senhor. Entra com a providência em suas vidas, curando nesta noite, seja qual for a enfermidade, porque Tu és médico dos médicos. Dá ânimo, Senhor, levanta esta pessoa, meu Deus. Abençoa os lares, abençoa esta programação, abençoa Teu filho, irmão João, juntamente com a sua família, que está à frente desse trabalho. Abençoa também, Jesus amado, a nossa cidade, o nosso estado, a grande nação brasileira. Abençoa as autoridades constituídas que vêm de Ti. Estenda as suas mãos nesta noite, Jesus, dando vigor, dando força e fortaleza para nós continuarmos na Tua presença. Deus de poder e glória, aviva o nosso coração diante de Ti nesta noite, Senhor. Entra com a providência dos lares, meu Deus. Deus da união e a comunhão e a paz e a alegria entre as famílias, Senhor. Deus de poder e glória, abençoa a continuação desta noite, Jesus. Dá na Tua graça para nós continuarmos Te glorificando, Te louvando e Te adorando, Senhor. Deus, nós não sabemos, mas o Senhor sabe quanta dificuldade tem passado os Teus filhos, Senhor. Que nesta noite, meu Deus, o Senhor possa renovar as suas forças e dando vitória a cada um. Nós Te pedimos no nome de Jesus. Ouça ainda nesta noite, irmãos, um lindo louvor e medite nesta canção. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus.